Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polis Podcast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós estamos recebendo o presidente do Sindicato da Educação aqui de São José do Rio Preto, a ATEM, o Fabiano de Jesus. É um prazer te receber aqui e poder conversar, a gente conversar sobre educação, conversar sobre as pautas da educação do município de São José do Rio Preto. Agradecer já a sua presença. Primeiro, agradecer, Martino, pelo convite, né? E aí é uma satisfação debater as condições dos servidores, né? Em especial os servidores da educação, fazer esse bate-papo sobre o que está acontecendo na educação, né? Se poderia ser diferente ou não, o que está acontecendo, quais são, inclusive, os erros, se existe acerto, né? Estou à disposição fazer esse bate-papo. E agora o senhor também é advogado, né? Parece que eu vi que você passou recente na OAB. Cara, eu passei na OAB antes de terminar o curso, né? Em geral, as pessoas terminam o curso, mas eu fiz uma coisa que a própria prova da OAB, fiz uma coisa que eu gosto, né? Que é constitucional. Então, até é engraçado, né? Porque não que eu sei tudo sobre isso, né? Porque nós estamos sempre aprendendo, mas eu até ia ver as provas, né, da OAB sobre constitucional, as perguntas e tal, e é engraçado que era sempre as pessoas falando assim, não, faz outra área, porque não é possível fazer, é muito difícil e tal. Eu falei, cara, eu ia verificar, eu falava, mas é o que eu mais sei, né? E eu eu não me via, por exemplo, fazendo penal ou outra área, né? E aí eu fiz a primeira prova, passei na primeira fase, aí fiz na primeira, logo em seguida, né, segunda fase, aí caiu o mandado de injunção, né, coletivo, acho que foi a primeira vez que caiu, e estava bem difícil, né, inclusive a peça, mas na segunda, já na repescagem da segunda, que foi a prova agora no início do ano, foi tudo tranquilo, e é isso, né, pego o diploma final no meio do ano, já com a prova da OAB. Muito bom. Quais que você considera que são os principais problemas da educação hoje aqui em São José do Rio Preto? Ou no Brasil também? O principal problema da educação no Brasil, ela é financiamento. No Brasil, nós tratamos de financiamento. Então, o problema da educação no país, primeiro, é a forma, o conteúdo do financiamento. E aí você pergunta, mas o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, o financiamento da educação é baseado no consumo. Tudo que é ligado ao consumo é o financiamento da educação. Então, quando eu vinculo o financiamento da educação ao consumo, né, que são impostos ligados, né, principalmente ao consumo, eu causo um problema, porque ele não tem, então, um financiamento estrutural para, de fato, desvincular da relação de consumo. E aí, quando eu vou organizar isso em repasse da União, dos estados e municípios, então os municípios e o estado eles ficam com a maior parte da responsabilidade da educação e a União fica com a menor parte de responsabilização da educação. E o problema é que a União tem a menor rede de educação, né, do país, enquanto o Estado e o município eles ficam com a maior parte de atendimento. Então a União ela acaba tendo mais recurso, né, sem vinculação da obrigatoriedade, e os Estados e municípios com a menor parte do recurso e com a obrigação maior. Quando nós vamos para os estados e municípios, o problema é a forma que os estados e municípios gastam o recurso. Eu vou dar exemplo, o que é o que mais acontece nos municípios. O dinheiro da educação, por exemplo, ele é vinculado e ele tem critério para utilizar. O que acontece com os estados e os municípios? Que eles utilizam os recursos da educação para a finalidade que, inclusive, é proibido pela própria LDB. Então, você vê que o recurso utilizado pela educação ela está sendo de forma indevida e inclusive, ilegal. Então você pega, por exemplo, o dia da educação, só para você ter uma ideia, não pode comprar merenda, por exemplo, os 25%, Fundeb, porque merenda não é considerada MDE. Então tem um recurso específico para você comprar a merenda que vem o PNAT, né? E também o município, né, o estado investe a partir da fonte 1, né? Ele não pode especificamente utilizar. Pode utilizar outro recurso, é o salário educação, né? Então, ele não pode nem utilizar nem o Fundeb, nem os 25%. Você pega as prefeituras, tem lá, né? Na lista de compras, você pega alimento. Ou, por exemplo,
fazer o que o Rio Preto faz. Rio Preto tem uma política de educação, pobre. Por que eu falo uma educação pobre? Porque, olha só, o próprio prefeito, ele falou o seguinte... que foi um dado que eu dei, inclusive, numa audiência, que gasta aproximadamente 15 mil reais por aluno. O problema é que esse financiamento é o financiamento de uma das melhores redes de educação do país, que é a Rede Federal de Ensino. A pergunta é, se ele é próximo das melhores redes de educação do país, por que Rio Preto, então, não oferece uma rede de ponta para os alunos do município? Por causa da forma que gasta o dinheiro. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, Swift, Parque Ecológico, um monte de estruturas que não são exclusivamente da educação, são bancados com dinheiro da educação, enquanto nós não temos professor em sala de aula, né? Então, nós temos falta de professor, falta de vagas, estruturas precárias, né? Você pega uma escola, e eu já falei para a secretária, aquela escola vai cair, que é uma escola chamada Hilda, né? Onde que era o próximo da UPA Jaguaré. A Hilda Barbosa, que era a antiga... Hilda Barbosa. Jaguaré, UPA Jaguaré. Então, você vai naquela escola, ela tem rachaduras estruturais e aí, inclusive, o engenheiro falou, aquela escola tem risco de cair. Então, ou seja... Igual a base da guarda, vai cair também. Essa é a realidade dos prédios das escolas. Então, assim, o prefeito fala que tem investimento de 15 mil, e eu tô falando assim, não, é importante, tem que investir ainda mais. O problema é como tá gastando esse recurso. E aí você passa, por exemplo, nós defendemos, por exemplo, que o ensino integral, e é possível investir em ensino integral, só que o ensino integral é diferente de educação integral, né? Porque não pode ser a somatória de duas partes, né? 2 períodos parcial. Não, você tem que mexer no currículo, dar condições, a estrutura da escola tem que ser diferente, a quantidade de aluno tem que ser diferente, então você demanda mais recursos para você garantir. Mais comida também. Alimentação. Então, porque a alimentação na escola, por exemplo, tudo que você faz dentro da escola é diferente de tudo que você faz fora da escola. Aí você pergunta, Fabiano, mas como? Se você assiste um filme dentro de uma escola, aquele filme ele tem uma finalidade, um objetivo pedagógico, o professor tem uma intencionalidade com aquele filme. Então não é só apenas assistir o filme. Agora, quando você vai para o cinema, você vai sentar lá, assistir o filme, né? Ele tem um fim em si mesmo, que é aquela relação. Dentro da escola, não. Então, quando você se alimenta dentro da escola, ele tem uma atividade pedagógica, né? Porque tem tudo aquilo que envolve a necessidade, seja da alimentação, do conteúdo pedagógico sobre a questão nutricional, tem todo... Ele deve ser parte. Só que o município de Rio Preto não tem nem a perspectiva pedagógica nem estrutural. Aí quando você vem para o município de Rio Preto, você vê falta de professor. Então, coisas básicas, né? Basicão, assim. Recursos humanos. Então, não tem funcionário. Eles terceirizam, né? E a terceirização, depois, inclusive, posso explicar como é problema estrutural da prefeitura e ela é responsável por todo o caos das terceirizadas. Agora, quando você entende, você fala, não é possível, então, que as empresas terceirizadas dão esse calote. Nós não temos falta de funcionário, falta de professor, falta de estrutura. Então, essa é o problema central da educação de Rio Preto. Bom, pessoal, antes da gente continuar, vou pedir para que vocês que estão assistindo o podcast aqui com o Fabiano, se inscreva aqui no canal Márcio Martino 90, né? Clica aí no inscrever-se, clica no curtir para ajudar a gente a disseminar esse conteúdo, ajudar a gente a divulgar, fazer essa divulgação. E antes também da gente continuar, eu quero presentear aqui com uma caneca do nosso Polis Podcast. Pode desembrulhar aí pra gente, mostrar. Essa caneca exclusiva, personalizada da Polis Podcast, foi feita pela Pastor Uniformes, né? Que é uma empresa que cria uniformes, além de fazer essas canecas personalizadas. A gente agradece aí o presente e deixa de lembrança para o nosso convidado aqui no podcast. Então, Fabiano, além desses problemas, você comentou das terceirizadas, né? Que a gente já pode ir para esse assunto. Teve uma polêmica da CPI que rolou agora, né? Que iria ter uma CPI, acabou que houve uma manobra, parece, de prefeitos, vereadores, para que não houvesse mais essa CPI.
E qual que é o real problema das terceirizadas, na sua opinião, no município de São José do Rio Preto? Quando as pessoas entenderem como funciona a questão da terceirizada, as pessoas vão ficar indignadas com a prefeitura. Porque é simples. É muito simples. Como funciona a questão da terceirização? A terceirizada, você é o contratante, você vai lá e contrata a empresa terceirizada. Você contratou a empresa terceirizada, você não paga para a empresa terceirizada começar o trabalho. Não, você só vai pagar ela quando você fizer a medição e depois que fez a medição, você então faz o pagamento. E o que é essa medição? Essa medição você contratou 10 postos de trabalho. Então, você contratou 10 postos de trabalho, você não contrata a quantidade de trabalhadores, você contrata os postos de trabalho. Então, olha só que você também, depois da hora de fazer a medição, você tem que fazer algumas comprovações. Então, é o seguinte, eu vou lá, faça a medição, se você de fato executou os trabalhos nos 10 postos de trabalho, se faltou um dia, um profissional num posto de trabalho, então eu desconto o posto de trabalho. Então, o município vai lá, então, faz a medição, ocorreu a prestação de serviço contratado e aí eu pago. Para eu pagar, para fazer a medição é o seguinte, então o que é parte da medição? A parte da medição se realizou o serviço, se a empresa pagou os trabalhadores que foram contratados, e aí eu tenho que demonstrar pagamento de FGTS, pagamento de vale alimento, tudo que, inclusive, na licitação ela apresentou que era o custo da mão de obra, porque quando ela vai entrar na licitação, ela tem que, ela ganha por um valor, e ela tem que demonstrar que aquilo é viável, então ela demonstra os direitos, né, a convenção coletiva, e aí o que acontece? Então faça a medição entra tudo isso. A pergunta se eu fiz a medição, constatei que está tudo regular, como é possível a empresa receber e sumir? Como já aconteceu em Rio Preto. Ou receber e no mês seguinte fazer a mesma coisa e receber. Então, não é possível, eu não consegui entender como o município, uma empresa, não paga os direitos básicos dos trabalhadores. Ficam sem pagar FGTS, sem pagar vale alimentação. Não tem explicação. Por quê? Porque para a empresa receber, faz a medição e na medição deveria ser verificado tudo isso. Então a pergunta por que o governo está deixando passar, está pagando sem fazer as medições da forma correta? Alguém está fazendo de forma errada, se de forma proposital ou não, mas alguém está fazendo de forma errada e está prejudicando os trabalhadores, porque alguém está ganhando com isso, correto? Porque assim, não é possível, já está acontecendo isso há muito tempo e eles continuarem fazendo a medição e pagando, porque como que eu recebo o FGTS? Eles não estão olhando, então, não há verificação do pagamento do FGTS. A pergunta também, quando eu recebo a documentação do pagamento do salário dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, então, simplesmente, quem que está autorizando o pagamento? E é isso. Então, assim, fez a medição, na medição deveria ser averiguado tudo isso. Está na legislação. Verificar se foi pago os trabalhadores, se tem dívida trabalhista, se foi pago os impostos, tudo isso, né? E a pergunta como está fazendo o pagamento para as empresas? Então é isso que eu não consigo entender. Alguém está fazendo isso de forma proposital, porque não é possível, e alguém está ganhando. E para fazer isso, a pessoa não vai fazer isso, né, sem ganhar nada. Não é possível que alguém não esteja ganhando nada, né, fazendo tudo isso em afronta à lei. Essa é uma prática antiga já, né? Porque desde que eu entrei na prefeitura, 12 anos atrás, eu lembro de empresa que vai chegando no final do contrato, ela some, declara falência, não paga ninguém. É isso na empresa de limpeza, de segurança, de tudo. E aí também cai a qualidade de serviço também prestado, né? O que acontece? A terceirização, o que as pessoas não entendem é que o trabalhador com vínculo com a empresa terceirizada não tem a subordinação de nenhum chefe na estrutura administrativa do órgão público. Não tem a subordinação. A subordinação dela é sobre a empresa.
E aí, quando nós vamos para a escola, isso causa um problema. Por que causa um problema? Porque na escola, como eu citei anteriormente, tudo que você faz no interior da escola, ela é absolutamente diferente do que você faz. Até para você limpar a sala de aula, é uma atividade pedagógica. Inclusive, é educativa, né? Não é assim, só não vai lá e limpa. Então, essas questões dentro da escola, e aí quando você, então, tem uma relação de vínculo que o trabalhador é subordinado só à empresa e não sobre a estrutura, né, que você está vinculado, isso significa que ele não é vinculado àquela formação daquela unidade, e deveria ser, né? Só que na prática nós sabemos que porque entra uma empresa, sai empresa, depois tem ameaça aos trabalhadores para pedir demissão e não para ser demitido, porque senão ele não é recontratado. Então essa é a lógica, né? E a pergunta é, como Rio Preto paga após a medição, e a medição deveria ser verificado os direitos trabalhistas. Vou dar exemplo. Quando eu fiz a última medição, eu vou fazer o último pagamento para a empresa. Para eu fazer o último pagamento ou o penúltimo pagamento, no penúltimo pagamento, por exemplo, eu contrato para 12 meses. Quando eu estou no 11º mês, que eu vou pagar o 11º mês, ele já prestou, então eu já estou no 12º, e eu vou pagar no 12º, eu vou pagar ainda o mês do 11º. A pergunta é, por que não foi verificado os pagamentos trabalhistas, as dívidas trabalhistas? Não foi verificado. Aí chega no último, pode reparar, no último mês de contrato, ele tem um monte de dívida trabalhista, que aí não dá mesmo para pagar os trabalhadores. A empresa não tem patrimônio, porque nós sabemos que eles vão lá, tira tudo do patrimônio da empresa, não tem sequer uma sede, tem um quartinho, né, alugado, e aí eles fazem de forma proposital. Mas isso, deixa eu te falar, é que os advogados trabalhistas têm que começar a utilizar os institutos criminais, porque tem muito crime na relação trabalhista. O problema é que, e aí é uma crítica que eu já fazia nos advogados trabalhistas, tem que começar a incidir as questões criminais no direito do trabalho, porque tem muitos itens, desde falsificação de documento trabalhador, retenção indevida de documentação, tem um monte de crimes, né, feito na relação trabalhista, que os advogados ficam mais preocupados apenas em relação financeira, em responsabilizar aqueles que demandam muitos crimes na relação trabalhista e não é averiguado, não é denunciado. Na minha opinião, os advogados têm que se atentar mais pelos crimes cometidos na relação trabalhista, começar a responsabilizar os empregadores, né, inclusive a administração pública, nos crimes cometidos, porque como eu citei, tem um monte de crime na relação trabalhista e que infelizmente passa batido. Quando entra-se com ação, aí entra só com ação trabalhista, não faz nenhum encaminhamento à averiguação dos crimes, né, cometidos nessa relação, porque aí a pessoa só vai atrás e a Justiça do Trabalho não é competente para averiguar os crimes, correto? Então ela é especializada na questão trabalhista, e esse é o problema, né? O problema é que, por enquanto, seja os patrões, né, os empregadores e a própria administração pública não são responsabilizados pelos aqueles crimes que ele comete, porque alguém está se beneficiando ao não fazer a verificação da documentação, da medição correta e fazer o pagamento sem fazer a verificação da medição. Então, e o que parece é que tem uma parte de política mesmo envolvida nisso, né? Não sei, a gente não pode fazer uma acusação direta, mas será que tem administradores da prefeitura, vereadores, quem que está envolvido no interesse? Porque essa é uma prática antiga, recorrente, toda vez acontece a mesma coisa, que quem se prejudica são muito a população e também os servidores municipais. Eu vou te explicar como é o esquema, mas eu não vou. Isso não acontece na prefeitura de Rio Preto, mas eu vou te explicar como que é o esquema. Não que isso aconteça na prefeitura de Rio Preto, mas eu vou te explicar como que é o esquema. O esquema é o seguinte: eu sou vereador e eu preciso de uma quantidade de pessoas para fazer campanha.
né? Então, como que eu faço? Antes, existia aquela forma grosseira, que aí começou a se verificar, porque quando começou a lei de transparência, então muitos vereadores tinham os seus grupos, né, ligados aos cargos comissionados, né? Só que olha só, com a lei de transparência começou a se bater muito a questão do loteamento e tal. Só que olha só, agora eu não preciso mais ter especificamente os meus cargos do meu partido vinculado aos cargos comissionados. Eu não preciso mais. Uhum. Eu preciso, ou eu abro uma associação, recebo uma área da prefeitura, não que isso aconteça em Rio Preto, recebo uma área da prefeitura, recebo dinheiro da prefeitura e contrato quem eu quiser, porque vai fazer campanha para mim, pago eles com o dinheiro que eu ganho da prefeitura e mantenho essa estrutura gigantesca através disso. Ou eu também vou lá, indico para as terceirizadas. Ou ele vira gerente, né? A pessoa, o meu indicado vira gerente da empresa que vai colocando quem eu quero nos postos de trabalho. Então, essa é como se organiza o esquemão, né? Não que isso aconteça em Rio Preto, né? Uhum. Mas é assim que o esquema ele é organizado. Aí, como é empresa terceirizada, você não tem a questão do portal transparência, quem é servidor, né? Quem é a pessoa que, se ela recebe ou não. Uma associação, por exemplo, contrata um monte de pessoas, você não sabe sequer se tá ou não executando o trabalho lá para qual foi contratada. Ela está na folha de pagamento, eu pago o salário dela com o dinheiro da prefeitura e ela não tem esse controle. Então, basicamente, né, o esquemão ele é organizado dessa forma. Lembrando, né, não que isso aconteça em Rio Preto. Certo. Não acontece algumas vezes, né? Então, e aí também teve uma questão polêmica nesses últimos tempos aí, que foi a questão de jornada de horas dos professores, que acabou afetando o horário de entrada dos alunos, né? E aí o pessoal reclamou bastante, porque o pai às vezes não conseguia deixar o aluno dentro da escola, né? Tinha que deixar na porta da escola. Como que foi isso? Primeiro, é importante apontar que o que a secretária falou é mentira. Né? Por que é mentira? É mentira porque a jornada dos professores, ela, na verdade, deve ser tratada para garantir a qualidade na educação no interior da escola. E ela falou o seguinte, o sindicato ganhou a ação, e aí, como ele ganhou a ação, então eu fui obrigado a diminuir a jornada. Então, ela basicamente falou isso. Então, só que é mentira, porque a jornada dos trabalhadores, ela não é estritamente ligada à jornada do aluno, porque eu posso, inclusive, organizar a jornada do aluno de forma que eu adeque a 5 a 7 horas. Inclusive, numa contramão, o próprio município aderiu ao programa do governo federal de ampliação de jornada e vai lá e reduz da jornada parcial. Então, e aí o sindicato deu, inclusive, inúmeros exemplos que poderia ser utilizado. E aí nós batemos lá o que eu falei no início. Qual é o problema da educação? A questão financeira. Porque, olha só, essa é uma opção política que a secretaria adotou para diminuir o investimento necessário para garantir a qualidade na educação, e aí manteve o tempo. E ela falou isso na Câmara Municipal, ela falou o seguinte, olha, rodou, falou um monte de abobrinha, mas chegou lá, o problema é financeiro. Então, ou seja, ao invés, e aí, inclusive, na ação judicial, o município alega que para manter as 5 horas, segundo eles, gastariam 13,6 milhões. E não é verdade isso, porque com 13,6 milhões, ele contrataria especialistas, né, professor de educação física, artes, ou outros conteúdos pedagógicos, para diversificar o conteúdo pedagógico da educação municipal. Ele contrataria a quantidade de professores que nós estamos apontando sendo necessário para diversificar o currículo pedagógico. É necessário ter especialista seja no ensino infantil ou na educação fundamental. Então não é verdade esse cálculo, mas mesmo que o município fosse economizar, nós também
também apresentamos uma forma de atender às 5 horas, e nós apresentamos formalmente para o governo, sexta-feira passada, falou, ó, é dessa forma. Então, ou seja, tem várias formas que você não precisa atacar. O problema é que a Secretaria de Educação e aí não tem outra palavra a não falar, que é incompetência administrativa e pedagógica, não tem outra coisa a se falar, porque lá eles não conseguem organizar uma simples rede de substituição para professor no município. Eles não conseguem, e não sou eu que estou falando, e eu vou ser justo com as pessoas da prefeitura. Inclusive, pessoas da Secretaria de Administração avisou a Secretaria de Educação que eles iam fazer, causaria o caos, e foi o que aconteceu. Porque, olha só, são questões básicas. Às vezes, quando você fala isso para uma pessoa, ninguém acredita. Mas uma pessoa não precisa saber de educação, não precisa saber de nada. Mas eu sei que se eu fiz um concurso, convoquei as pessoas do concurso, eu tenho que, então, essas pessoas do concurso têm onde trabalhar, correto? Então eu tenho que fazer o quê? Chamar as pessoas do concurso, dar posse para essas pessoas do concurso, elas vão escolher onde elas vão trabalhar, e logo em seguida eu faço o quê? Convoco as pessoas de contrato temporário, e aí eu faço a designação dessas pessoas, elas escolhem onde vão trabalhar. Sabe o que fizeram aqui? Chamaram as pessoas do contrato temporário, deu para eles escolherem onde elas iam trabalhar, em seguida chamaram os professores do concurso e eles escolheram. Sabe o que aconteceu? Tiveram que refazer tudo, uma bagunça, né? Tinha professor que um dia antes de começar as aulas não sabia nem onde ia trabalhar. Então é uma bagunça generalizada. E sendo justo, não foi só eu que falei, porque eu liguei lá, falei desse erro, falei que eles iam causar um problema, né? Porque o professor já deveria estar na escola para, inclusive, participar da reunião pedagógica, porque tem que conhecer a escola, né? Não chegar lá um dia antes e entrar no outro dia, não. Não é assim que funciona, né? Então, e sequer eles respeitam o básico. O que é o básico? É saber de organização. Eles nem isso. E olha, o que eu falei, nós não estamos nem discutindo concepção. Aqui nós estamos falando, ó, tem que ter professor na escola, tem que ter condições, a escola não pode cair, tem que ter funcionário. E é isso que nós estamos discutindo em Rio Preto. E a secretária de Educação, ela é da área de Educação? Não, mas fizeram essa pergunta, mas eu vou falar que ela nem arquiteta é. Porque se ela fosse arquiteta, as escolas não estariam um bagaço como é. Não é secretária de Educação. Nós não estamos nem discutindo mais questões, porque ela é incompetente pedagógica para discutir qualquer questão pedagógica. Eu vou dar exemplo. Ela foi lá e falou assim, com todas as palavras, encheu o peito, Rio Preto aderiu ao currículo paulista. Aí chegou nas escolas o material didático com inglês e uma outra disciplina lá, tecnologia, não sei, de alguma coisa. Rio Preto não tem professor para dar aula disso. Então, olha só, e poderia ter. É importante. Imagina no ensino fundamental você ter aula de inglês, né? Já no primeiro ano, né? no ensino fundamental, você já ter o contato. Seria importantíssimo. Mas uma secretária foi lá e fez isso. Então, aí quando nós vamos para a área dela é o quê? Ela é arquiteta, correto? Como uma arquiteta entrega uma escola sem AVCB, entrega uma escola sem laudo sanitário da cozinha, sem laudo sanitário da escola, sem certidão de acessibilidade. Gente, uma arquiteta. Nós não estamos falando de um gastronômico que está lá. É uma arquiteta. Ela está entregando um prédio sem as condições estruturais que exige para ser entregue. Agora, vai você, particular, abrir um comércio para você ver se sem a certidão de acessibilidade você consegue abrir seu comércio. Porque os comerciantes... Aí a prefeitura aparece lá, o fiscal de postura. Aí inclusive fechando, porque os comerciantes tinham prazo, corretamente, teve um prazo, tinha que ser adaptado. Agora, por que a prefeitura não tem que garantir isso nos seus prédios? Principalmente numa escola. Eu visito as escolas, fui visitar uma escola, fui lá no Silvio Benito Martins, lá tem uma criança que necessita utilizar a cadeira de roda. Eu não consegui subir aquela rampa. Eles construíram uma rampa, eu não consegui. Normal, andando. Não é possível. A indignação que nós temos é isso. Quando eles
começarem a botar os filhos deles nas escolas públicas, porque o filho de todos esses que mandam na educação, nenhum estuda na escola pública. Quando os filhos deles, igual nós que temos nossos filhos na escola pública, quando eles botarem os filhos deles na escola pública, a escola pública vai ser diferente. Isso não é demagogia, porque só quando eles olhar para o filho do outro como se fosse o filho deles e ver como é difícil uma pessoa que necessita de uma rampa para chegar até a sala de aula, eles não vão mais admitir que uma rampa seja feita daquele jeito. E aí, perceba, não é uma questão de menos valor, nós estamos discutindo o direito de uma criança a ter acesso à educação. E aí, quando nós vamos... Na educação se fala muito de inclusão. E já vou ser bem categórico. Em Rio Preto não existe inclusão. Existe, no máximo, integração. Sabe qual que é a diferença de integração e inclusão? Quando você entra num auditório para você assistir no cinema, quando você vê que todos os lugares são adaptados para receber aquela pessoa em qualquer lugar, isso é inclusão. Quando você percebe que tem um lugar específico para aquela pessoa, isso é integração. Então você adaptou o lugar e tem um determinado lugar lá para aquela... Isso é integração. Inclusão é quando você não consegue diferenciar da estrutura, né, para o atendimento para aquela situação específica. Por quê? Porque toda a estrutura é organizada para, de fato, atender todos. O problema é que isso não é feito nem na escola, pelo contrário, na escola eu causo a exclusão, porque quando eu incluo, né, faço cinco inclusões, né, entre aspas, na escola, eu não tenho professor, não tenho estrutura, não tenho adequação, não tenho absolutamente nada, eu estou causando a exclusão. É isso que o Rio Preto faz. Eles excluem aqueles que já são excluídos da estrutura educacional. E aí, quando ele deveria utilizar os mais de 600 milhões para garantir uma educação de qualidade, e aí quem paga com isso, sabe quem paga com isso? São os trabalhadores, os professores, que pagam com a sua saúde porque estão adoecendo, né? Nós tivemos um apagão agora em fevereiro, né? Nós tivemos uma escola que teve 5 faltas, né, de um professor. Por quê? Porque já não acontecia isso há muito tempo. Porque eles tratam a educação, né, não só a educação, tratam o servidor de forma desumana. Uma desumanização do servidor, como se o servidor faltasse e aí tenta punir os servidores que faltam. É o contrário, né? Eu tenho que garantir condições de trabalho, né? Porque é o que eu brinquei com uma professora hoje. Eu falei, olha, eles querem que o professor participe da formação. Só que você, primeiro, se você não tiver saúde, você não vai participar de nenhuma formação. Se você não tiver fazer aquilo com felicidade, você não vai estudar. Você não consegue ler uma página se você não tiver bem emocionalmente ou bem, né, não tiver cansado. Você não consegue estudar. E eles vão lá e ainda tentam falar, não, então damos formação para os... E isso não é só com os professores. Isso é com a guarda, isso é com o funcionalismo público, é com a educação, é na saúde, né? Porque eles têm uma concepção de recursos humanos desumanizador. Essa questão do... Eu até vi um vídeo esses tempos atrás que perguntaram pro prefeito se estava preparado para a onda de calor, né? Porque não estava tendo ar-condicionado nas UPAs, nas escolas. Eu acredito que não tenha. Se tiver ar-condicionado nas escolas, são poucas e ainda muitas são compradas pelo próprio bolso dos professores, ali, dos funcionários, né? E aí ele respondeu que tinha que plantar árvores, né? Eu vi esse vídeo, né? Nós até ironizamos. E aí eu faria 2 apontamentos. O primeiro apontamento é que um prefeito que fala isso, ele não sabe que ele está em processo de licitação para contratar uma empresa para cortar 3.000 árvores. Se cortar 3.000 árvores em Rio Preto, vira um deserto. Mas fez uma licitação a custo milionário para cortar 3.000 árvores. Então, assim, de onde eles vão tirar essas 3.000 árvores, eu não sei de onde ele vai tirar. E um prefeito que fala isso, ele não sabe que tem essa licitação aberta. Inclusive, o valor da poda do corte da poda da árvore é absurdo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa,
nós temos que saber que os ar-condicionados, na maioria das escolas, na 95% das escolas que têm ar-condicionados, hoje foi comprados com dinheiro da escola, em organização na APM. Nós somos contra isso acontecer, porque a escola tem que ser pública. Então, nós temos que organizar, mas nós também não podemos criticar os trabalhadores que se organizam para também construir essa condição para ter o mínimo, que é o mínimo para ele trabalhar, o mínimo para a criança. É insuportável esse calor, né? Não é uma sala de aula. Aí qual que é o segundo problema quando compra o ar-condicionado? A fiação das escolas. A fiação é tão ruim, que a escola não comporta os ar-condicionados. A própria secretária, se você olhar, tinha uma licitação lá para trocar a fiação das escolas. Então, como uma arquiteta, que é da área de construção, né, querendo ou não, tem ali a área próxima à engenharia, que dialoga com esse setor, como que ela aceita, né, ser secretária de escolas que não tem o mínimo estrutural da área dela? Olha, nós não estamos falando de pedagogia, de conteúdo pedagógico, nós estamos falando de condições estruturais da escola. E aí esse é o problema. O problema é que o prefeito, para falar o que ele falou, ele tinha que ter uma secretária que pelo menos garantisse o mínimo. O mínimo é garantir a fiação das escolas, porque muitas escolas compraram ar-condicionado. Só que aí eu vou te relatar o seguinte: nós temos um caso em particular no município que uma professora tem uma doença e que o calor agrava, ela tem perigo de a óbito. A escola quebrou todos os ar-condicionados. Até agora, não foram arrumar. Você sabe por que não foram arrumar? Porque eles abriram uma licitação, uma empresa ganhou, aí essa empresa foi desabilitada, ao invés de eles chamarem a segunda, eles cancelaram a licitação, abriram outra licitação. Aí, porque cancelaram, porque não chamaram a segunda, aí uma empresa que nem participou da primeira licitação ganhou a segunda licitação. Vai ver se a prefeitura manda arrumar os ar-condicionados nas escolas. Não manda, as escolas têm que arrumar só por ela mesmo. Então, ou seja, eles não garantiam o mínimo. Agora, vai lá na sala da secretária e vê se falta ar-condicionado lá. Vai na sala, lá no prédio da prefeitura, lá no andar do prefeito, e vê se falta ar-condicionado. Agora, o filho dos trabalhadores de Rio Preto estão nas escolas sem ar-condicionado, um calor infernal. Por quê? Quando os filhos deles estiverem dentro da escola pública, vivendo desse jeito, eles vão ficar indignados quando vê seu filho querendo sair da sala de aula, porque não aguenta mais ficar dentro da sala de aula e prefere ficar lá no pátio, prefere ficar no banheiro, prefere beber água do que ficar dentro da sala de aula. Isso pode fazer um teste, né? Você vai para escolas onde tem ar-condicionado, onde que a criança quer ficar? Isso é inconsciente, ela fica mais dentro da sala de aula. Agora, você vai para uma escola onde não tem absolutamente nada disso, a criança não... Imagina, se você não suporta ficar dentro de uma sala de aula, né, que é quente, e aí pior, que é o seguinte: eu visitei uma escola, eles compraram aqueles exaustores, né, industriais. Eles tiveram capacidade de interditar a ventilação natural da sala de aula para instalar o ventilador. E detalhe, tinha sala de aula que nem instalação final tinha. Eles tinham fechado o vitrô da sala sem o aparelho funcionar. Então, é essa situação que nós estamos nas escolas municipais. Eu vou além, você falou dessa questão. Eu gosto de ler livro. Eu não consigo ler livro no calor. E tem pesquisas que falam que os países que o pessoal mais lê são os países em zona temperada, porque o clima, o calor, ele desincentiva, digamos assim, a você a ler. Então, se a gente já tem uma dificuldade grande na educação, né, familiar, com as pessoas humildes, de poder dar uma educação para o filho, imagina dentro de uma escola com calor. E aí vou para o segundo ponto. A ironia, assim, chamar de palhaço também, responder... Não vou nem falar chamar de palhaço, que eu faço palhaço, né? Mas chamar de burro, sei lá, nem burro não pode ser, porque o cara responder que plantar árvores para tratar de uma questão que é ar-condicionado, vai plantar árvore dentro da sala, né? Para resolver o problema imediato. Plantar árvore é uma coisa ambiental, para daqui alguns anos e o clima da cidade não vai transformar. São José do Rio Preto não vai, pode ter árvore em cada esquina que não vai ficar fresco aqui.
Quer dizer, o problema da escola, da UPA, é o ar-condicionado, não é plantar árvore para daqui 30 anos. E as pessoas que estão ali passando mal numa UPA, por exemplo, numa escola que... e aí vai falar que ia plantar árvore. Então planta árvore, né? Até fiz um comentário através da Associação da Guarda. Planta uma árvore dentro do gabinete deles e entrega o ar-condicionado deles para criança, né? Não, mas eu até participei de um debate esse final de semana, que na verdade o debate gerou também em volta disso, porque o prefeito pega uma meia-verdade. Porque, de fato, Rio Preto, olha só, Rio Preto fez uma licitação, contratou uma empresa, essa mesma empresa que ganha aí com certa frequência as licitações de Rio Preto, então ela tinha que entregar a muda com um determinado tamanho, então ela era obrigada a entregar, ela não entregou. Acabou a licitação, ela não entregou. A pergunta foi pago ou não foi pago para essa empresa? Segunda coisa, se você passa nos canteiros, que é de responsabilidade da Secretaria de Obra, tem um vídeo circulando de Rio Preto, tem um canteiro que a empresa foi roçar o local, ela roçou até as árvores que estavam naquele local, arrancando tudo. E passa pelos canteiros de Rio Preto, onde tinha árvore no passado, não tem mais. Rio Preto, só para você ter uma ideia, de fato, precisa plantar muitas árvores. Não cortar como a licitação que ele está fazendo. Então, só que, o que ele fez? Ele simplesmente, ao invés de ter uma cidade arborizada, que é isso que Rio Preto precisa, ele vai lá, contrata uma empresa que está em processo de licitação para cortar mais de 3 mil árvores. Então essa é a realidade. E o problema é que as pessoas nem sabem o que ele vai fazer na Mogi de Onça. Né? O que ele vai fazer na Mogi de Onça? Tem um projeto para fazer fazer algumas correções lá. Essa correção deles significa que eles vão arrancar aquelas árvores da Mogi de Onça. Então, ou seja, numa cidade onde fala que... Vamos partir do princípio que ele fosse coerente. Se uma cidade, então, fosse... A política fosse, então, para melhorar o ambiente escolar, fosse plantar árvore, então o que ele deveria fazer? Plantar árvore, correto? Não é isso que ele está fazendo, pelo contrário. Ele fez uma licitação para cortar. Ele vai destruir a Mogi de Onça, como ele já fez em outras áreas da cidade. Então esse é o problema. O problema é que nem isso ele está fazendo. E aí as escolas estão abandonadas. Né? Nós vamos publicizar o laudo que nós estamos fazendo sobre as escolas estão terríveis. Né? Então, escolas com problemas estruturais, né, que infelizmente, aí como você já entra num prédio que já tem, você olha a pintura horrível, né? E não é culpa dos trabalhadores, porque não tem o que fazer. Né? Aí você entra lá, né? A ventilação é insuficiente, a luz é insuficiente, um calor infernal. Que ânimo você tem para estudar num lugar desse? Você não tem, você não quer nem ficar lá dentro. Então essa é a situação. Aí você vai para a situação dos trabalhadores, né? Dos professores, dos funcionários. Uma jornada infernal, condições de trabalho, não garante o mínimo. O cara já é desmotivado. Sabe quem perde com isso? Aqueles que precisam da escola pública. Por quê? Porque ao invés do Estado garantir aquilo que é a possibilidade de aprendizagem, ele não garante. E aí, né, nós temos uma educação como tá hoje. E não é essa educação que nós queremos para os nossos filhos. Eu vejo o drama também, até comparando o setor da saúde e o setor da educação, esse sofrimento que você está falando dos profissionais, né? O professor não tem incentivo porque o salário... não é bom, assim como os guardas municipais, os enfermeiros, todo o setor executivo praticamente, né, de quem põe realmente a mão na massa, não é bom. Aí coloca uma demanda excessiva, né? Você falou da questão, né? Eu acho que tem muito... Eu vejo quer fazer a inclusão, mas não faz a inclusão, porque coloca pessoas que têm deficiência, o autismo ou outras... doenças, eu não sei se é uma doença que chama, desculpa a minha ignorância aqui, né, de questão de termos, mas coloca para os professores cuidarem, né, junto com os alunos comuns, mas e aí? O professor dá conta de cuidar de 30, 40 alunos, mais um aluno que precisa de um atendimento especial,
né? Aí vem esse problema da terceirizada, por exemplo, as UPAs não estão dando segurança, porque o vigilante não está lá, porque a empresa terceirizada saiu e não tem mais vigilante na UPA, não tem vigilante na escola, não tem, o guarda municipal não sai o concurso, os guardas estão desviando função em outras coisas, e aí fica todo esse imbróglio, esse sistema complicado, né, para todos os profissionais do município. A guarda sofre igual nós sofremos na educação. Aí você vai falar, mas como, Fabiano? Olha só, se você pegar o tamanho de Rio Preto há 2 anos atrás, ela é diferente do que é hoje. Se você pegar há 5 anos atrás, o tamanho da cidade, ela é diferente do que é hoje, correto? Se você pegar há 7 anos, há 8 anos, há 10 anos, há 15 anos, ela é diferente do que é hoje, correto? Aí você vai falar, mas você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, quando foi o último concurso da guarda? Vai fazer 10 anos quase. 10 anos. Há 10 anos, o tamanho da cidade e os equipamentos das cidades, eles não são do mesmo tamanho que há 10 anos atrás. Tem lugares da cidade que expandiram de uma forma absurda. E os aparelhos, inclusive, pensando naquela ideia, né, que às vezes trata de forma preconceituosa a guarda, que como eles falam, patrimonial, né? Pensando, se fosse até isso, nem para isso eu poderia ficar 10 anos, porque só de estrutura pública ela já foi de um tamanho muito grande. Agora, pensando do ponto de vista do atendimento da população, então Rio Preto, por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho no ensino médio e eu moro lá no Nunes. Você sabe onde meu filho vai estudar? Morando lá no Nunes? Vai estudar lá no Monsenhor. Olha a distância que meu filho... Agora, não, mas Fabiano, eu não quero que ele estuda lá no ensino médio, eu quero que ele estude em outro lugar. Sabe onde que ele vai estudar? Ou ele vai lá no Nova Esperança, né? Ou ele vai, né? Aí em outra linha que ele é uma dificuldade para ter o transporte escolar, o transporte urbano, porque antes era pior sem os mini terminais, né? Como ainda é pior lá no Lealdade e Amizade. No Lealdade e Amizade, por exemplo, se eu quiser ir no bairro do lado, né? Eu tenho que ir no centro da cidade, porque não tem o mesmo. Então, ou seja, a cidade é organizada para dar errado, para aqueles que mais precisam dos aparelhos públicos não tem acesso. Aí qual que é o problema? Quem sofre são aqueles que não têm estrutura. E aí eu loto uma sala de aula, eu sobrecarrego a guarda, eu sobrecarrego a unidade de saúde, eu chego na unidade de saúde, não tem atendimento, eu quero atendimento ali, porque eu tô com dor, eu responsabilizo aqueles profissionais que estão lá na ponta, só que os responsáveis não são eles, porque um professor não contrata outro professor. Um diretor não contrata um professor. O único que contrata é a administração. Aí você vai falando assim, Fabiano, mas Rio Preto não tem dinheiro. Não é verdade. Rio Preto gasta, eu vou chamar de gasto, porque eles tratam dessa forma. Rio Preto ele tem um investimento em servidores que chegou a 29% da corrente de receita líquida. A lei de responsabilidade fiscal, que já é atrasada, a lei veio para, inclusive, privatizar e terceirizar o serviço público, fala que pode chegar a 54%. O limite prudencial é de 51%. Então, ou seja, o Rio Preto gasta quase a metade daquilo que a lei, que já é ruim, fala que poderia gastar. Então, ou seja, quem está pagando com isso? Os guardas, que tem que escala de trabalho ruim, não tem condição, não tem. Aí é pressão para dar serviço conta. Exaustivo. Né? Exaustivo. Aí você pega os professores, não são retirados seus direitos de abonada, licença-prêmio, até falta ao médico, quando um professor tem que ir ao médico, não tem outro professor, e aí divide os alunos. Quem mais perde com isso? Os alunos, seja os alunos que não têm professor, e os outros alunos quando dividem sala de aula, que não é para dividir, mas, né, com essa ideia ainda de assistencialismo, né, não, vamos dividir porque o aluno não vai para casa, né, não tem com quem ficar, e aí bota ele em outra sala, só que ele perde a aula, porque ele não vai ter aula, e os outros alunos da sala perdem a aula, porque você tem uma sala de aula com 27, 30 alunos, bota mais 4, 5 lá, não tem como dar aula. Então, ou seja, é esse problema estrutural que nós estamos apontando, né, e aí
Quem paga no final da conta com isso? São os servidores, né? Porque os servidores começam a adoecer, porque essa é a realidade, e aí, inclusive, eu culpabilizo os servidores, que é o que eu estou chamando de criminalização do adoecimento, é isso que eles estão fazendo, porque de forma sistemática, é uma orientação estrutural da Secretaria de Administração para cortar os atestados dos servidores públicos, é estrutural, é uma pressão para isso acontecer, e nós vamos fazer um mapeamento disso, porque nós queremos verificar qual que é o índice de corte de atestado para demonstrar que a prefeitura está orientando sistematicamente cortar os atestados. Ela não verifica se você precisa ou não, porque eu tenho que verificar se a tua condição de saúde comporta aquele número de afastamento para você fazer o quê? Se recuperar. Então é isso que está acontecendo, né? E aí, o que vai acontecendo? Né? Você pega a guarda, você pega o enfermeiro, você pega os professores, lá tudo tomando remédio. Porque é isso que está acontecendo, né? Você pega os trabalhadores, né, gastando mais dinheiro para cuidar da sua saúde do que para comprar um livro, para ir no cinema, para viajar, porque é isso, porque sem fazer isso, né, isso é parte da vida dos trabalhadores também, né? Porque quando, né, se discutiu aquela ideia de 8 horas, a ideia era 8 horas para descansar, 8 horas para o lazer e 8 horas para o trabalho. Né? 24 horas. Então essa era a ideia de organização, né? Para a força de trabalho humano sobreviver. O problema é que em Rio Preto não. Eu vou lá, dou um vale alimentação, né? E aí eu corto se a mulher engravida, eu corto se a mãe, né, o pai morre, eu corto se eu ficar doente, né, em vez de fazer o contrário, né? Eu investir nas condições de trabalho, em contratar servidores, em garantir o direito dos servidores, né? Porque se ele trabalha motivado. Eu vou dar um exemplo. Você pode pegar as pesquisas e você vai ver que quando você diminui a jornada de trabalho, ele falta menos, né? Então, essas são... Porque você diminuindo a jornada, você também possibilita que a pessoa tenha hora de lazer maior, que a pessoa estude, que a pessoa... Então, essa é a condição. Rio Preto não. Rio Preto vai lá, penaliza a pessoa que está doente. E teve um secretário de administração aí, o ex-secretário, acho que agora está na saúde, não sei, o Adilson Vedroni, ele parece que tem um vídeo que ele fala que queria até cortar as abonadas, né? Nós recebemos esse vídeo, seguramos, né? Seguramos esse vídeo, recebemos de uma professora, seguramos esse vídeo. Só que aí não dava para segurar esse vídeo, né? Aí nós disparamos o vídeo, fizemos uma legenda, disparamos o vídeo, porque todo mundo tinha que saber. Eu acho que ele foi infeliz, né? Porque a abonada... e aí não é porque o servidor tem que os outros trabalhadores não têm, é o contrário. Isso também deveria ser garantido a todos os trabalhadores, porque tem mês que você trabalha 31 dias, correto? E você ganha por 30. Então, a abonada, não é que ela, se você pegar, tem ano que é 6, tem ano que é 5, por causa do ano bissexto, né? Porque tem aqueles dias, aqueles meses que tem. Então, nem o trabalhador está tendo privilégio e nem a administração está se beneficiando. É uma ideia, na verdade, da administração pagar por 30 dias e você trabalha 31. E também tem a questão dos atestados, né? Que quando faz uma atestado, até doação de sangue, né? Que qualquer atestado de doação de sangue você perde também na município o ticket, a parte variável do ticket de alimentação, que hoje já deve estar próximo de uns R$400, eu acredito aí, que você perde com qualquer tipo de doença atestado. Se alguém da sua família falecer, né, o pai, mãe, filho, irmão, se você der o atestado luto, você perde. Quer dizer, nos piores momentos onde você está doente, quando você perde um ente querido, ou se você quer ajudar alguém com uma doação de sangue, você perdeu o ticket de alimentação, e eu não vejo ninguém falar disso. Parece que a imprensa se cala, né? Não só disso, de tudo que nós estamos falando, eu vejo pouco a imprensa, o judiciário tomar uma atitude. Nós estamos, agora, essa semana, nós estamos estudando essas questões, né? Nós conseguimos derrubar já a perda do ticket na amamentação.
Agora nós estamos estudando a licença maternidade, né? Porque nós vamos defender uma tese judicialmente que não é possível, na licença maternidade, a mulher ser penalizada, né? Então, nós estamos finalizando essa ação. Aí eu estou responsável a pesquisa sobre a questão eleitoral, né? Porque tem a ver com o próprio município, né? Se você pode olhar a lei lá, na requisição judicial e policial, não tem o desconto. A folga eleitoral é o quê? Não é requisição judicial, né? Então, assim, mas também tem a discussão se o município pode restringir, né? Nós temos já uma sistematização de decisões judiciais que o município tem a discricionalidade para discutir o dia, né? Da folga, mas não a discricionalidade para restringir a quantidade, então ele não tem essa competência. Então, nós vamos finalizar, porque nós estamos, e aí eu estou responsável por isso. E também tem a questão da doação de sangue, que aí nós vamos discutir isso no âmbito da dignidade da pessoa humana, né? Que é a mesma, quase, ela pega o debate da dignidade da pessoa humana, porque ela atinge e tal, mas tem também se o município pode restringir um determinado direito que é um direito fundamental, né? Porque no direito brasileiro, os entes da federação não têm legitimidade, que é considerado inconstitucional, você restringir aquilo que é direito fundamental. Então, o direito fundamental no Brasil, que é chamado, todo mundo acha que é só o artigo 5º, né? Mas não, saúde, educação também é direito fundamental no Brasil, né? Então, no Brasil, não posso, ele é a aplicação imediata, né, um direito fundamental, e ele não pode ser restringido, né? Então, tem vários direitos que pode ocorrer restrição, né? Por exemplo, você pega lá o direito ao trabalho, né? Só que aí vem a OAB, né? O advogado fala, não, você pode só trabalhar se você passar no... Então, há uma restrição, correto? Mas o direito fundamental, não. É isso que nós vamos discutir na questão da doação de sangue, né? Então, o nosso sindicato vai discutir isso e no próximo mês nós vamos disparar essas 3 ações coletivas, porque nós já derrubamos uma e queremos derrubar as outras. O problema é que ela só atinge a educação. Vou dar exemplo. Nós ganhamos a ação, então, uma liminar, que garante aos profissionais da educação a diminuição da jornada para cuidado ou do filho ou do cônjuge, né? Ou de alguém que ele seja responsável, se eventualmente tiver alguma doença, tiver alguma necessidade, né? Uma pessoa portadora de deficiência. Então, ou seja, nessa situação, mas os servidores da prefeitura não, só a educação, porque nós ganhamos, né? E esse é o problema, a limitação é que atinge só a educação municipal. Então, esse é o problema, né? Até tem uns vereadores, né, que apresentaram o projeto assim, recentemente, mas na educação nós conquistamos isso pela ação judicial do sindicato, da ATEM. Sim, mas eu vejo até como um problema moral. Mesmo que não seja legal, talvez tenha alguma coisa constitucional, mas é um problema moral. Como que a prefeitura, sabendo que os servidores doam sangue, né, e que esse sangue tá faltando, porque eu recebo mensagem do Hemocentro direto para doar sangue. Eu solicitei uns dados do Hemocentro, o Hemocentro vai fornecer, né, que nós queremos saber, a partir da data que foi aprovado, né, essa legislação, se ocorreu ou não a diminuição de doação de sangue. Então, nós temos a informação já que diminuiu, né? A ideia é nós termos esses dados da diminuição para comprovar que, de fato, essa lei ela atinge a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque ela tanto atinge da pessoa que dispõe, né, daquilo que no direito brasileiro chama de indisponível, né? Então, por exemplo, você doar um órgão é indisponível, né? Porque você não pode desfazer da sua vida. Então, ela existe regras, né? Então, quando algo que é indisponível passa a ser disponível, né? Que é o sangue, por exemplo, né? Ou um órgão seu, mesmo você em vida. Então, quando passa a ser disponível, ela tem regras, né? E aí o município, quando vem para impedir impedir o acesso a essa condição, nós estamos falando que essa legislação ataca frontalmente a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, e aí falando, né, moralmente, porque como é que você pode
você tinha que incentivar a doação de sangue, já que está faltando sangue. Quer dizer, se você é responsável até pela saúde do município, né? O órgão, o estado, o município, ele é responsável, como é que você faz um negócio desse? Não, você pega o hospital, né? Que em tese, né? As unidades de saúde precisa de sangue, né? É contraditório, né? E a gente teve uma eleição do Sindicato dos Servidores recentemente. Como é que foi isso? Parece que na minha avaliação aí, já faz 30 anos que está a mesma diretoria, e aí chega na eleição, sempre tem uma coisa questionável. Como que você analisa essa situação? Eu até sou suspeito de falar de sindicato, né? Porque eu também sou até crítico ao meu sindicato, né? Que eu acho que nós erramos e muito, e eu acho que não é problema os sindicatos admitir os seus erros, seja nas táticas, né? De mobilizar. O problema é que não dá nem para falar de erro do outro sindicato, né? Porque, por exemplo, o que eu vejo é o sindicato colocando a culpa nos trabalhadores por não querer participar das atividades do sindicato. Só que eu, então, pego a responsabilidade que é do sindicato e eu transfiro para os trabalhadores. E não é só eles que fazem isso. Eu também vejo colegas nossos, né, que eu tô na luta sindical junto fazendo isso. Agora, o problema do outro sindicato é que você até perguntar, para mim o outro sindicato não existe. É um sindicato fantasma, porque nenhum servidor eles não têm mais legitimidade para nada. Se eles não oferecerem um SESC, colônia de férias ou alguma coisa assim, eles não têm mais filiado. Então, assim, um sindicato só existe para ser um instrumento de organização e de mobilização dos trabalhadores, para ser a voz que amplifica a voz dos trabalhadores. Se os trabalhadores não confiam mais no sindicato, aí é um problema. Eu mesmo, se alguém, né, convido, né, se alguém tiver disposição e querer fazer, é convidado a participar da ATEM, para inclusive estar na direção, decidir as coisas. Nós fazemos o contrário. Nós queremos que todas as pessoas participem, inclusive que ocupem o meu lugar, porque eu não, né, eu não nasci lá, né? Agora, você não vê isso neles, né? E é muito estranho, né? Porque quem não faz nada, ficar impedindo pessoas que querem fazer de fazer, aí é um problema, né? Não larga o osso, né? Fica dependente materialmente, né? Tá trazendo o sindicato à falência e não quer largar o osso e não faz nada. E esse é o problema, né? Inclusive, ela inconscientemente, ela prejudica ela mesma. Porque se ela, que não vai fazer nada, porque vamos olhar para a realidade. Você olha para aquele sindicato, até vejo uma das pessoas lá, né, com disposição, faz uma, né, que eu vejo nos lugares, tal, converso com ela, mas ser uma, né? Mas por que as outras não vão? Porque não confia mais naquele sindicato. Não confia. Pode reparar, se eles não falar sobre SESC, não falar sobre... os trabalhadores sequer se filiam lá. Aquilo lá tá em pé por causa da manicure e pedicure. Não tá mais por causa de mais de nada. Do espaço que eu acho que eles têm em algum lugar, fronteira, alguma coisa assim. É por causa disso. Não é mais por causa que as pessoas não se filiam mais àquele sindicato, porque confia, né? Que vai estar ao lado dele quando tiver problema, que vai organizar os trabalhadores, que vai, de fato, ser a voz, né, que amplifica a voz dos trabalhadores. Não fazem mais isso. E aí que é o problema. Na eleição, por exemplo, aí teve problema imoral, né? Você vai falar, não é problema ilegal porque a legislação não pode legislar sobre organização, né, estrutura do sindicato. Mas não é possível, né, as pessoas ter controle. Você viu como foi a votação? Não, as pessoas abriam a urna assim e jogavam o voto lá dentro. Não, eu acho que tinha que mostrar uma eleição dessa para os bolsonaristas, para quem não acredita na urna eletrônica. Nós tava pedindo, pelo amor de Deus, para ter urna eletrônica, né? Porque, não, voto... eu vou levar eles para votação nos sindicatos, para eles... Aí eles vão pedir, pelo amor de Deus, para ter urna eletrônica. Porque, gente, foi bizarro, assim, as pessoas controlavam, assim, não, parecia que você tava... você joga aí dentro,
dentro, né? Não foi votação. Aí você pergunta, até vi o Vicentinho, né? Deputado PT, o deputado federal do PT, falando, elogiando, é porque ele não sabe como foi a eleição, né? Então, assim, foi patifaria. 85% dos votos, a outra chapa nem se retirou da eleição, né? Considerou 85% dos votos, sem a outra chapa participar. Só para você ter uma ideia, assim, né? Porque eles nem contabilizaram o voto da outra chapa. A pergunta é, onde está isso no estatuto? Né? Nem o estatuto eles respeitam. Então, assim, esse é o problema do movimento sindical. O movimento sindical hoje virou uma associação, sabe aquelas associações que, para ganhar dinheiro, né? Que você filia as pessoas, presta um serviço, né? Ganha dinheiro ali, virou isso os sindicatos. Só fazer uma pesquisa de satisfação, de ver se quem está satisfeito com o sindicato e ver se bate com o que a eleição diz, né? Se eles têm voto, porque quem vota neles? E eu vou te falar, as críticas porque antes eu fazia crítica política. E as críticas políticas são normais, apesar do movimento sindical não aceitar, são normais. Eu faço crítica ao meu sindicato, né? Tipo, critico, né? A minha entidade sindical. Então, se eu faço crítica à minha entidade sindical, é normal. Agora, quando eu saio das críticas políticas, as críticas, né, de uma pessoa fazer o que fez nas eleições, e aí para se manter na eleição não tem legitimidade, né? Infelizmente não foi só na última eleição, na eleição anterior também, né? Então, que há a suspeita aí de que a chapa vencedora não foi vencedora, né? Você acha que existe, mudando de assunto, você acha que existe segurança hoje nas escolas, né, para o professor trabalhar? Porque assim, a gente viu um caso, tudo bem que foi numa escola estadual, mas teve um caso de um professor ter um traumatismo, apanhou dos alunos, uma inspetora, acho que ou não foi ao contrário, inspetor, enfim. Ele não. Aí, quando nós vamos trabalhar sobre segurança na escola, ela tem dois aspectos. Uma, a relação interna da escola, e outra, a relação externa da escola. Na relação externa da escola, por isso que eu penso, eu tenho a concepção que, inclusive, a guarda tinha que estar dentro da escola, mas não é dentro da escola como aquele instrumento repressivo. Não, a guarda, inclusive a própria guarda tem que participar como instrumento pedagógico, como instrumento de participação da comunidade, de envolvimento, de tal, não como instrumento, aquela ideia, né, que sempre é aquela contradição de instrumento, o aparelho repressivo do Estado, né? Não, mas é uma outra concepção. Por isso que é aquela, chama de polícia comunitária, né, que é uma outra relação. Então tinha que estar no interior da escola, e repito, não é com aquela concepção repressiva, pelo contrário, né, é aquela concepção comunitária mesmo, de conhecer a comunidade, que é, na verdade, uma outra concepção. E aí nós olhamos para as escolas, por exemplo, você passa... não saiu no jornal, isso que eu vou falar. Não sei, nós fomos lá, eu até tenho um vídeo, nós vamos soltar. Só para você ter uma ideia, tem uma escola que no meio da aula, o pátio, as crianças lá fora, a pessoa fugindo da polícia, entrou dentro da escola, ficou lá, né? Aí, por sorte, né, um determinado lugar tinha grade naquela escola, aí ele não conseguia entrar onde as crianças estavam, aí as professoras levaram tudo para a escola, aí a polícia veio, não entrou dentro da escola, tal, e depois pegou ele quando ele saiu do outro lado, né? Mas aí nós fomos, antes de ir para lá, nós recebemos a notícia: nossa, a polícia entrou na escola, tinha falado que era o tático, né? Entrou, passou correndo no meio das crianças e correndo atrás. Aí na hora eu falei, gente, que loucura é essa, né? Aí nós fomos verificar, não foi bem isso, mas assim, mas do mesmo jeito foi perigoso. Aí você vai lá na escola, a escola tem milhares de pedidos para aumentar uma parte do muro, porque é zona de escape, porque quando quer fugir, o muro é pequeno, né? Uhum. Infelizmente, pula, né? É local que guarda droga, né? Isso não estou falando nada novo, né? É local inseguro, porque vamos pegar uma escola lá na Vila Toninho, por exemplo, a Beatriz de Carvalho. A diretora já pediu para aumentar o muro tem 1,5 metro.
né? Então, assim, de fácil acesso, aí você causa insegurança na estrutura, porque tem inúmeros roubos, né? E aí quando nós falamos de roubo, atinge a questão pedagógica, atinge a moral das pessoas que trabalham lá, o medo, né? Porque cria um medo, e aí esse é um tipo de segurança. Aí tem a segurança da condição interna da escola. O que acontece? Quando o caos está instaurado, você já não tem mais respeito, não tem mais o conflito, né? Porque todo conflito que existe na sociedade, ele vai para o interior da escola. Necessariamente. Se teu pai e tua mãe te bateu, né? Ou se você tá passando fome, se você tem problema de saúde, você vai para a escola, tudo isso está lá dentro da escola. Agora, você imagine tudo isso está lá dentro da escola, com salas de aula, com 35, 40 alunos dentro de sala de aula, e a educação não tem como ser construtiva sem ser repressiva, né? Porque age só com uma política de repressão dentro da escola para não acontecer o caos. Aí quando estoura dessa forma, que não tem respeito. Porque eu, trabalhando no Darcy Ribeiro, no Darcy Ribeiro, né, quando eu saí do Darcy Ribeiro, encontrava as crianças na rua, né, eles me chamavam de longe, né? Por quê? Né, eu, né, tinha uma relação com as crianças, uma relação que tinha a relação da autoridade, né? Porque eu trabalhava na escola, mas tinha a relação de respeito também, brincar, né, fazer tudo. Mas assim, mas infelizmente não é a condição que está na rede. Não é problema individual dos trabalhadores. É porque você pega uma escola que, né, tem mais de 1.000 alunos, sala de aula com 35, 40 alunos, falta professor, não tem nada, não tem, né, a escola parece uma prisão, porque é isso, a escola parece uma prisão. Você não tem nenhuma política pedagógica com currículo diferenciado, aí vira um barril de pólvora. E aí já está chegando no fim já. Você comentou agora antes que essa questão da política da terceirizada, né, e do concurso público, a gente comentou nesse aspecto. E tem uma contradição, né, porque a sociedade de uns tempos para cá às vezes vem criticando muito, por parte às vezes por uma influência de alguns políticos, o funcionário público, como se ele fosse estigmatizado como um funcionário cansado, que a privatização é muito melhor, que o funcionário na área particular seria melhor. Só que o que a gente pode ver é que as empresas que são terceirizadas, que são empresas particulares, estão prestando um péssimo serviço e estão relacionados ao que parece a um esquema de corrupção. E o funcionário público, que é esse que está se matando, se esforçando, né? Os professores, os guardas municipais, o pessoal da saúde, que não ganham salários altos, na sua maioria não ganham, porque o salário alto no serviço público é de 1, 2%, de uma casta de 1 ou 2% que está talvez no Poder Judiciário, lá na questão dos juízes, ou alguém do Poder Legislativo, mas no Poder Executivo me parece que isso não existe muito. E aí o pessoal pede tanto para uma política meio neoliberal, mas parece que é o contrário, né? O funcionário público ele é mais eficiente, custa mais barato, e a gente tem o problema com a privatização. Não, e olha só, se você a média salarial do servidor público no país tem uma diferença, né? Ele tem uma diferença servidor público federal, estadual e municipal. Nós temos, inclusive, servidores municipais que ganham menos que salário mínimo. Essa é a realidade. Inclusive, infelizmente, no Brasil, é uma parcela majoritária do funcionalismo público que ganha o salário mínimo. Se nós vimos para a cidade como São José do Rio Preto, eu tenho os dados que, inclusive, todo mundo pode ter acesso, naquela licitação que foi feita para contratar o banco do banco, quem que ia fazer o pagamento do salário dos servidores. Lá tem uma tabela, inclusive, que fala a faixa salarial, a quantidade de servidores e a faixa salarial que tem um grupo de servidores. E a média salarial dos servidores era de R$3.500, R$4.000. Essa era a média salarial do servidor público municipal de São José do Rio Preto. Então, você pega os servidores que ganhavam mais de 5 mil, era pequeno, né? Então, você tem uma quantidade ínfima, né? Infelizmente, é aquele setor, né? Que tem mais privilégio na prefeitura que tem um salário maior. Então você tem essa estrutura no município. Então, aí nós vamos para as terceirizadas.
Desculpa, as terceirizadas é a privatização, a empresa privada, correto? E está intimamente ligada à privatização. Então você pega, por exemplo, a privatização de pega qualquer área de privatização. Então, ela piorou a relação de trabalho, não melhorou. Um exemplo que se utilizava era a telecomunicação. Mas não é a telecomunicação como é. Você poderia falar que a telecomunicação era para poucos. Lembra? Uhum. Que era muito caro, né? Que era para poucos. Mas agora a telecomunicação tá muito cara e ruim, né? Então, assim, mas um exemplo que eu dou, e nós podemos utilizar, são as universidades. Pega as pessoas, qualquer pessoa rica, e pergunta onde ela quer que o filho dela estuda, na universidade pública ou na universidade privada? Faz essa pergunta. Ela vai te responder na universidade pública. É nas universidades públicas que está a maior produção de conhecimento no país. E são as melhores universidades do mundo. Inclusive, você pega a USP, né, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, então, a URGS, né? Então, as universidades federais, as universidades públicas são as melhores. Quando nós vamos para a sociedade, a ideia que tem de servidor público, uma ideia criada, preconceituosa, porque os servidores públicos, eles estão no corgo, ferrado. Sabe por que estão no córrego? Porque o município vai lá e retira direito dos servidores por ser regime jurídico único, estatuto, e que o município não tem que respeitar nem a CLT. Então, assim, o servidor público não tem nenhum privilégio. Porque, por exemplo, tem inúmeras questões de trabalho que nós queremos discutir, nós vamos discutir isso na Justiça do Trabalho, porque o município contratou muitos servidores CLT, que se fosse discutir na condição de funcionário servidor público estatutário, estaria no córrego, não tinha como nós discutirmos. Então não tem como você discutir condição de trabalho, não tem, porque o município tem autonomia para legislar sobre os seus servidores. Porque se é estatutário, não tem que respeitar nem a CLT. Então, né, entra numa repartição pública municipal. São aqueles que estão camelando, né? E se você entrar dentro de uma repartição pública municipal, sem ser uma escola, sem ser a guarda, porque a própria guarda é setor médio, né? Nível médio, inclusive. Mas você entra dentro de um poupa-tempo. Tudo servidor de nível médio, que não ganha mais que 3 mil reais. Não tem. Então, assim, e estão lá camelando. Tem meta, e esse que é o problema. E você entra dentro do INSS hoje, eu tenho contato com o pessoal do INSS, cara, eu sendo bem honesto, vão acabar com a saúde deles. Além de não ter funcionário, não ter. E é um ritmo de trabalho intenso. Agora, pega uma empresa privada para você ver, vai prestar a mesma prestação de serviço. Então, esse é o problema, que a ideia é uma ideia preconceituosa, que aquela ideia, né, aquelas questões, aquela burocracia que veio da ditadura militar, aquele Estado, né, e aí a ideia, né, o neoliberalismo veio de Estado mínimo, né, para tentar convencer as pessoas a aceitarem, a privatizar, né, mas pelo contrário. Por quê? Porque quando você tem controle social, aí que é o problema. Porque quando a saúde deve ter controle social, a educação deve ter controle social. O que é o controle social? É a sociedade controlando a própria organização de serviço. Isso que nós temos que discutir. Eu vou dar exemplo. A EMURB é uma empresa, você vê pouco falando sobre ela, correto? Só que é usada, né? A forma que ela é usada é como se fosse uma empresa privada. O problema dela não é ela ser pública. O problema dela é como ela é administrada. Que ela maltrata os trabalhadores, paga salário de miséria para os trabalhadores. Só para você ter uma ideia, um trabalhador da EMURB, da guarda, da vigilância, ganha menos que um trabalhador terceirizado. Ora, olha para o município de Rio Preto, um médico do município ganha menos que um médico terceirizado. Você acha que o cara vai querer ser servidor público ou vai querer... É o que está acontecendo. Rio Preto não tem mais médico para atender a população. Então, hoje, é submisso a Funfarm. Então, ou seja, tem servidor público se demitindo para ir trabalhar na terceirizada, porque ganha mais na terceirizada. A pergunta é, por que ganha mais na terceirizada?
Alguém está ganhando com isso, correto? Então, eu vou dar outro exemplo. A Funfarm ganha 7% para administrar os trabalhadores. Ganha 7%. É 7% que, se fosse contratado pela prefeitura, você bota aí 7% de 10 milhões. 7% de 10 milhões é 700 mil reais. 700 mil reais, que se fosse contratado pelo RH, quantos servidores você não contrataria para garantir uma estrutura? Não ia só servir. Então, ou seja, o negócio é organizado para dar errado, né? E a terceirização, pelo contrário, ela é aquilo que está destruindo a saúde, destruindo a educação, né? Você vê as escolas públicas, não tem mais funcionário, né? Mas não tem mais funcionário, aí você vai falando assim, não, uma criança fugiu da escola, aí bota a culpa no diretor. Só que os trabalhadores que estão lá anjo da guarda, tudo terceirizado, não está submisso, ele não tem, ele não é submisso ao diretor da escola, mas é submisso à relação de contrato com a empresa dele. Aí você vê, faxina, tem lá os inspetores, que é tudo terceirizado. Então, tudo isso não tem aquela relação que deveria ter do funcionário, atividade pedagógica no interior da escola. Então, o negócio está organizado para dar errado. Essa é a conclusão que infelizmente eu tirei. E os poucos direitos que tinha também tá piorando, né? Na questão da aposentadoria especial, mas nem é especial, né? Uma aposentadoria mais, talvez não igual a do servidor do INSS, já tá caindo. A abonada eles querem tirar, a licença-prêmio já teve lugar que tirou. A pessoa, quando vai ser mandada embora no setor público, ela arrecada o fundo de garantia, o FGTS. O funcionário público sai com uma mão na frente e outra atrás. Quer dizer, o salário pior. E aí eu mesmo na guarda o tanto de gente que tá saindo porque não quer mais. É isso, esse é o problema, né? Porque em que pese, né, no serviço público ainda, tem lugares, inclusive, que você está distante da relação do patrão, né? Por exemplo, o governo do estado, você tem mais a micro-relação de poder nas estruturas ali e tal, mas de alguma forma você... Agora, você pega cidades pequenas, por exemplo, a relação de trabalho é terrível, terrível, terrível. Se você não tem estabilidade, por exemplo, o cara trata como se o servidor fosse o empregado dele, né? E é assim que funciona, né? Por isso que eles querem a reforma administrativa, porque eles querem utilizar a máquina do Estado, que deveria ser da população, para ser empregados particulares daqueles que mandam nas cidades. É para isso. Você imagina, se aqui em Rio Preto, né, tendo a estabilidade, só para você ter uma ideia, eu fui demitido por 2 processos administrativos. Um processo administrativo, né, eles falsificaram documentação. Eu tenho a falsificação da documentação. O outro era porque eu estava investigando a situação dos anjos da guarda, porque eu olhei lá a medição da terceirizada, olhei a medição e falei, esse servidor aqui, não é o servidor que está na minha escola, não é o funcionário que está na minha escola. Uai, se vocês não conseguiram ver nem isso, como que vocês fizeram a medição da terceirizada? Porque essa pessoa aqui não trabalha na minha escola. Aí virou na época, tanto que um mês depois tiraram os anjos da guarda da escola, né? Por quê? Porque pagaram com dinheiro do Fundeb, porque erraram tudo, aí botaram o pagamento da terceirizada pelo dinheiro do Fundeb, só que tiveram que mandar pro Fundeb, né? E aí eu estava no conselho. Então, assim, esses problemas, né? Que é o problema da administração, né? O problema da administração que eles querem tratar o funcionalismo público como se fosse seu empregado, e não é. Por isso que eles querem acabar com a estabilidade, né? Se não tendo estabilidade, já tá difícil, né? O servidor, porque o servidor ele não é empregado do prefeito. O servidor público, ele tem que cumprir as atribuições dele dispostas em lei e atender à sociedade. Aquilo que está disposto em lei, né? Só que eles querem tratar o servidor público como se fosse funcionário particular, né? Aí fica vinculado na campanha eleitoral, fica vinculado aos posicionamentos políticos. Tá errado. A unidade de saúde, por exemplo. Por que na unidade de saúde tem que o gerente da unidade de saúde tem que ser concursado? Tem que ser uma pessoa concursada, porque tem um monte de problema na unidade de saúde, só que o cara é comissionado. Você acha que o cara vai falar dos problemas que tá já na escola? Já é diferente. O diretor tem mais compromisso para
relatar os problemas que existem na escola. Por quê? Porque ele é concursado, não tem um vínculo político com um cargo como um cargo que ele tá subordinado, né? Porque cargo comissionado presume o quê? Que tem um liame político de confiança, né? Ou seja, cargo comissionado é um cargo político. É essa a decisão do tribunal. Então, quem é cargo comissionado e cargo de confiança, esses cargos só podem existir se eles forem um cargo político, não pode ser cargo técnico. É isso. Então, se o cara tá lá para ser um agente do prefeito, quando tem um problema na unidade que necessita de fato resolver ou de dar publicidade, o cara não vai dar. E essa estabilidade é justamente por isso, para o funcionário ter uma autonomia e fazer o que ele deve fazer, né? E só que é até um artifício da administração pública colocar os comissionados como chefes, cargos de chefia, para tentar, de alguma forma, administrar do jeito dele, né? Não com uma pessoa que é Mas da assim, carreira. Eu já até avisei, já, né? E não é que é uma coisa... as pessoas vão falando, você vai falando assim, não, mas isso é imoral por parte de vocês. Mas eu já vou avisar. Os cargos hoje, os mais de 700, é inconstitucional. Aí você vai falar assim, Fabiano, mas por que ainda vocês não fez igual fizeram antes? Por que não entrou quadrinho? Porque quando ele nos atacar, nós vamos atacar eles. Nós temos arma, só que, né, enquanto eles não nos atacaram, agora, a partir do momento que ele nos atacar, nós também vamos atacar como nós fizemos. Quando eles nos demitiram, não me demitiu, fez tudo o que ele fez, nós também atacamos a estrutura da administração. Começando, e é Só isso. que eles refizeram tudo do mesmo jeito, né? Então, e nós estamos falando, é inconstitucional. Então, assim, que é isso agora? Que é o que nós estamos falando. O servidor público, aí no caso, você vê, nós tivemos um bate-papo, tem um monte de problema, né? Um monte de problema que, inclusive, quem está pagando com isso são os servidores, né? Infelizmente, os servidores estão ficando doentes, né? Estão pagando com a sua saúde e é necessário os servidores se organizar na associação, se organizar no sindicato, né? Questionar os sindicatos, porque senão os servidores vão sofrer sozinhos, vão inclusive ser criminalizados por ficar doente, e quem paga com isso é o servidor e a sociedade, porque não vai ter como atendimento, vai faltar médico, vai faltar professor, vai faltar funcionário para atender, não tem condições mínimas de atender no interior da estrutura pública, né? E aí é contra isso que nós lutamos. Vai faltar saúde, segurança, educação e fora outras coisas. Mas, enfim, queria agradecer a presença sua aqui no nosso podcast, pedir para que o pessoal do sindicato, os associados lá, assistam o podcast. Esse assunto é importante todo mundo estar inteirado de tudo isso que a gente falou, porque o conhecimento também é uma arma, né? A divulgação também é uma arma nossa aqui para tentar se defender. Por isso que a gente gosta de convidar o pessoal da segurança aqui, também o pessoal que compõe o setor público, né? Então, agradecer a sua presença, dizer que também você falou da EMURB, nós temos um episódio aqui com o presidente da associação da EMURB. Quem quiser assistir, tá lá na nossa lista de podcasts. E deixar esse último momento, se você quiser falar alguma coisa. Não, agradecer, né, pelo convite. E nós estamos, como tu citou no início, né? Eu me formei, né? Estou me formando, passei na OAB antes de acabar o curso, mas que é uma área que de fato eu vou atuar, né? Que é o servidor público, né? Gosto muito de debater a constitucionalidade. O pessoal procura o sindicato, inclusive, por questões judiciais e tal, mas mesmo eu ter feito direito, eu acho que a saída não é apenas judicial, né? A saída é os trabalhadores se organizarem, né? Construir seus instrumentos de luta coletiva para de fato resolver os problemas que são inúmeros, né? Desde o problema que falta xerox lá na escola, o problema que mais estrutural de concurso público, né? É um problema salarial e a falta organizativa, é um problema mais básico nos locais de trabalho, como são os problemas estruturais. E o problema é que tem formas de você fazer pressão, porque tem coisas que na prefeitura que
é organizativo. Então, por isso que eu falo, essa gestão é tão ruim, mas tão ruim, que nós não estamos nem discutindo questões mais estruturais de concepção, de organização do Estado. Não, nós estamos falando, gente, olha só, arruma a escola, né? Contrata professor, organiza a jornada que não vai prejudicar as pessoas, não criminaliza repare que nós não estamos discutindo grandes melhorias, só consertando o buraco. E como vocês não têm professor. Então, assim, é essa situação que hoje nós estamos discutindo. Convidar os trabalhadores, né, se somarem na luta, e estamos à disposição. Agradecer o convite, curte, assista e compartilhe o vídeo, né? Deixe seu comentário, compartilha. Pessoal, obrigado a DLG Mídia, que esse espaço bonito aqui que vocês viram esse podcast, quem quiser está à disposição para alugar a DLG Mídia, aqui esse espaço do podcast, fazer o seu podcast. Agradecer ao Gilvan, que fez a parte técnica hoje, e é isso aí, pessoal, um abraço, até a próxima.